Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, todos os que estão nos ouvindo aqui presentes, aqueles que estão em casa também. Eu saí de casa às 5 horas e a temperatura marcava 18 graus. Quando vim para cá, marcava 16. Eu imagino que agora já deva estar marcando aí uns 15 graus. Então, provavelmente você está enrolado numa coberta, no quentinho. As pessoas como eu, já perto dos 50, já sentem dores, né, por causa do frio nas juntas. Mas, com a graça de Deus, a gente prossegue, reúne forças e foge do frio, né? E a gente vai avançando. Eu queria refletir hoje com vocês, com todos vocês, sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Então, nós temos 27 livros do Novo Testamento, sendo que quase metade desses livros foram escritos por Paulo, né? Temos 13 cartas de Paulo. E Paulo foi um homem que circulou em muitas culturas, um homem criado aos pés de Gamaliel, um homem que viveu em muitas culturas, né? O próprio nome dele já revela isso para a gente. Era Saul, o nome do Antigo Testamento, o nome hebraico, que virou Saulo, que virou Paulo entre os latinos. Então foi um homem muito conhecido, muito influente, e as suas cartas, os ensinamentos que ele deixou para nós, inspirados na revelação que ele teve de Cristo, a caminho de Damasco, nos inspiram e nos informam e nos orientam ainda hoje na igreja. E essa carta de Coríntios, essa carta que ele escreve a essa comunidade que vivia em Corinto, é uma carta que revela muitos problemas, né? Uma igreja difícil, uma igreja que saía dos trilhos muito facilmente, uma igreja difícil às vezes como nós, né? Cheio de problemas, cheio de dificuldades, às vezes a gente se desvia para um lado, se desvia para o outro, então de certa maneira a gente acaba se identificando também com essa igreja de Corinto, porque nós somos também às vezes difíceis, como eram os cristãos dessa igreja. O interessante dessa carta aos Coríntios é que, se a gente começar a ler a carta com muita atenção, a gente vai ver que logo no começo ele já dá a tônica dos problemas que acontecem por lá. Então vejam, por exemplo, logo no capítulo 1, no verso 12, Paulo diz assim: cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, que é Pedro, né? Ou eu sou de Cristo. Então, Paulo pergunta indignado, né? Cristo estaria dividido? Então, Paulo já começa aí no versículo 12 do primeiro capítulo, dizendo, há problemas nessa comunidade, e ele identifica o problema, é um problema de divisão. Mais que isso, é um problema de divisão causada por uma questão de falta de entendimento, falta de sabedoria. Vocês são carnais, isso vai dizer várias vezes Paulo a essa comunidade de Corinto. E os problemas que acontecem nessa igreja são os mais diversos. Se a gente passar do capítulo 1, pular para o capítulo 5, para o 8, até o 12, a gente vai vendo diversos problemas acontecendo ali. Um dos problemas que aconteceu nessa igreja tinha a ver com as diferenças sociais. Aparentemente havia naquela igreja uma comunidade, um grupo de pessoas, aliás, rica, e um outro grupo de pessoas muito mais pobres. E lá no capítulo 11, nos versos 17 ao 34, a gente vê acontecer um problema relacionado à divisão, a uma refeição comunitária que eles faziam na igreja. É como aqui em Pedra Angular, né? No dia da ceia, a gente prepara uma mesa aqui na frente e cada um traz aquilo que pode, né? Um traz sonho, outro traz biscoito creme crack, outro traz biscoito amanteigado, o outro traz, não sei, bolo colorido, duas coisas mais diversas, quitutes mais diversos que cada um é capaz de comprar ou de fazer em casa. E a gente prepara esse banquete, e não importa se você trouxe da melhor comida ou da pior comida, ou até se você não trouxe nada, porque você está desempregado, você não tem dinheiro. Você vai sentar aqui e na hora dessa refeição comunitária, todos vão comer. Mas aqui no capítulo 11, Paulo relata um problema. Naquela comunidade de Corinto, alguns traziam comidas muito gostosas, muito caras, e outras pessoas não traziam nada. E na hora de comer, as pessoas que traziam as comidas mais deliciosas comiam as suas próprias comidas. E as pessoas que não tinham nada, não comiam nada. E lá no verso 22 do capítulo 11 ele vai dizer, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus, e agora mais importante, e humilham os que nada têm? Então elas se sentiam humilhadas por isso. Eu me lembro, inclusive, já comentamos isso na IBD com o pastor Alain, de um retiro que foi feito aqui há muitos e muitos anos atrás. E a ideia naquela época foi uma ideia muito infeliz. Olha, você leva para o sítio aquilo que você puder.
Quem quiser fazer carne, faz carne. Quem quiser comprar na rua, compra na rua. Quem quiser levar comida, leva. E o que aconteceu foi uma coisa muito triste. Ninguém tinha ideia de que ia acontecer isso, né? O pastor Alan não era pastor da igreja, isso tem muito tempo. E alguns fizeram churrasco, outros não tinham dinheiro para churrasco, outros não tinham o que comer, e ficaram aqueles grupinhos e aquela coisa desconfortável. Não foi intencional isso, né? Foi apenas uma ideia não muito bem pensada, mas aqui na comunidade de Corinto estava acontecendo de maneira normal. Paulo toma conhecimento disso e chama a atenção com muita dureza. Um outro problema que estava acontecendo na comunidade de Corinto aparece no capítulo 6, que eram as disputas judiciais. É como se aqui na nossa própria comunidade um irmão tivesse de mal com o outro, se desentendesse com o outro, e ao invés de ele tentar resolver aqui mesmo, ou às vezes conversando com o pastor Alain, conversando com um diácono, conversando com uma pessoa mais madura, ela resolva ali. Não, elas iam para o tribunal. E isso, para o cristianismo que estava começando, era motivo de vergonha. E Paulo diz assim, por que vocês não tentam resolver na própria igreja? Sejam maduros, resolvam aqui os seus problemas e não levem essas questões para diante das pessoas que não conhecem o Evangelho, e fazendo isso vocês estão envergonhando o Evangelho de Cristo. Então ele vai dizer, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Então o fato deles terem levado esses problemas para um juiz resolver, fora da igreja, Paulo vai dizer, já mostra que vocês são cristãos imaturos e que já estão derrotados desde então. Outro problema que Paulo enfrenta nessa igreja também de Corinto é um problema que envolve a falta de maturidade. E Paulo vai chamar alguns cristãos de espirituais e outros de carnais. Lá no capítulo 3, verso 21, ele vai dizer, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence a vós. É aquilo que eu disse no começo, né? Eu sou de Paulo, porque Paulo é um camarada que teve uma revelação a caminho de Damasco, isso é muito mais impactante. E Paulo é um homem de várias culturas, eu gosto de Paulo. Outro vai dizer, eu gosto de Pedro. Pedro é que é um crente raiz, andou com Jesus, era pescador na Galileia, viu os milagres, viu os sermões de Jesus, as palavras de sabedoria, viu os exorcismos. Pedro é que é o cara. Aí outro vai dizer, não, o cara é o Apolo, homem que tem uma voz imponente, bonita, como fala bem esse tal de Apolo, né? Então as pessoas iam se dividindo, essas pessoas imaturas, e criando comunidades ao redor de figuras. E Paulo vai dizer, vocês são bobos, são imaturos. O Evangelho é o Evangelho de Cristo, não é de Paulo, não é de Apolo, e não é de Pedro, e de outro homem algum além de Jesus. Um outro problema muito grave também que estava acontecendo na igreja de Corinto, aparece lá no capítulo 12, e que tem a ver com os dons espirituais. Um diz assim, o dom de verdade é o dom de ensinar. Aí o outro, não, o dom mesmo é o de pregar. E o outro, o dom é o dom de visitar. Não, o dom de cura. Não, o dom de falar em línguas. E isso estava gerando um problema muito grave na igreja de Corinto. Então ele vai dizer lá no verso 12, 1 Coríntios 15, como pode alguns de vocês dizer, no primeiro capítulo, 1 Coríntios 12, verso 31, aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. E no capítulo 13, Paulo vai apresentar esse caminho que é melhor, que é o caminho do amor. O amor, dirá Paulo, é superior a todos os outros dons. E o último problema, e que eu queria tratar hoje com vocês, de respeito ao que acontece lá em 1 Coríntios capítulo 8, tá? E é interessante que quando a gente começa a carta, e que esse problema já vai se relacionar com o que aparece no capítulo 8, são palavras que Paulo vai repetir muitas vezes no começo da carta. E eu contei. São as palavras sabedoria e a palavra conhecimento. A palavra sabedoria aparece na primeira carta aos Coríntios, em 15 versículos. E a palavra conhecimento aparece 10 vezes. Se você comparar, se você olhar as outras cartas de Paulo, nenhuma outra aparecem tantas vezes as palavras conhecimento e sabedoria. Vejam lá em 1,17. Cristo me enviou para anunciar o Evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem. Lá em 1,19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
Lá em 1:20, onde está, ó sábio, onde está o homem culto? Lá em 3:19, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mais ainda, lá em 1:22, os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Quando a gente começa a ler essa carta, uma pergunta que vem à nossa cabeça é a seguinte: será que Paulo está dizendo que ser sábio é ruim? Será que ele está criticando as pessoas que buscavam uma formação boa, né, uma faculdade, uma especialização, para melhorar a sua capacidade no trabalho, né, uma pessoa que tem uma profissão médico e ele se especializa? Será que Paulo está criticando isso? Porque, aparentemente, né, onde está o sábio, a tua cultura? Pois a sabedoria deste mundo é loucura. Será que Paulo quer que eu seja um louco, um ignorante? Então, quando a gente entende onde estava situada a igreja de Corinto e o que estava acontecendo lá, a gente começa a entender melhor do que Paulo está falando. E é interessante que a igreja de Corinto, ela era vizinha de Atenas. Atenas é o berço da filosofia, né? Aquela cidade onde muitos filósofos saíram de lá, começaram a pensar a respeito de uma série de coisas, né? A gente tem, por exemplo, a gente estuda na escola o teorema de Pitágoras. E Pitágoras era um filósofo, era um pensador muito ligado à matemática. A gente estuda também o teorema de Tales, Tales de Mileto, né? E a gente começa a ver que realmente muita coisa que a gente usa na escola hoje, na matemática, na geometria, na astronomia também, vem desses camaradas. Um sujeito chamado Demócrito, por exemplo, acho que eles viviam pensando, né? Ele começou a pensar assim: caramba, tem um monte de coisas aqui, né? Será que não tem uma coisinha pequenininha de que tudo é feito? E aí nasceu a ideia do átomo, né? A gente estuda na escola, nas aulas de química, e o átomo é uma ideia que surgiu com Demócrito. Então, os gregos eram muito dados ao pensamento, à filosofia, a pensar sobre a ética, sobre o comportamento dos homens, sobre a natureza e assim por diante. Então, já entre os gregos, sabia-se, por exemplo, que a Terra era redonda, curiosamente, uma coisa que está sendo negada hoje, muitos séculos depois. Então, eles já sabiam disso, através da observação, através da medição de sombras, eles, inclusive, calculavam o tamanho da Terra a partir de observações. Então, a gente fica pensando, será que Paulo fazia uma crítica aqui ao pensamento, à reflexão? Então, não, né? A cidade de Corinto era vizinha de Atenas e, aparentemente, havia pessoas muito cultas na cidade de Corinto, mas o problema do conhecimento daqueles homens da cidade de Corinto é que esse conhecimento estava trazendo orgulho, arrogância, e algumas vezes esse conhecimento estava entrando em confronto direto com o conhecimento que Paulo passava. Como, por exemplo, a ideia de que Cristo ressuscitou dos mortos. Os gregos achavam isso absurdo. Como é que um homem pode ressuscitar? E aí Paulo vai dizer, há um conhecimento humano, e Paulo fazia uso disso, como nome daquela cultura, mas há um conhecimento do alto, que é muito superior a esse conhecimento do humano, que tem a ver com as realidades terrenas. Então, lá em 1 Coríntios 1:20, ele vai dizer isso: ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos de antemão, destinou para a nossa glória. Então, vejam que Paulo, de maneira alguma, vai criticar o conhecimento humano, vai criticar a filosofia, vai criticar o fato de você ser um médico muito bom e saber receitar o remédio certo e saber orientar bem o seu paciente, ou se você é um arquiteto e sabe construir uma construção muito bem, que dura, que não cai. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas ali em Corinto estava acontecendo um problema, e a gente já viu vários deles que eu falei no começo da minha fala, que tinha a ver com diferenças sociais, um orgulho, uma arrogância em relação às pessoas mais humildes, uma arrogância, inclusive, que Paulo nota em relação a ele. Paulo várias vezes vai dizer: eu não sou um homem que fala com a sabedoria humana. Aparentemente, eles estavam questionando se Paulo era realmente um apóstolo ou não, se Paulo sabia falar bem ou não, se Paulo sabia usar a retórica grega, né, que era uma moda naquela época. E Paulo se sente assim meio entristecido com essa arrogância dos homens da cidade de Corinto. E lá no capítulo 8, há um problema que acontece ali, que isso fica muito claro. Paulo vai dividir aquela igreja de Corinto no capítulo 8, a partir de um problema que estava acontecendo, em fracos e fortes. Os fracos eram as pessoas que tinham um conhecimento menor, pessoas mais humildes, que tinham pouca capacidade de reflexão. Estes, para Paulo, são os fracos.
E havia ao lado dos fracos os fortes. Os fortes para Paulo eram pessoas que tinham um conhecimento bom das coisas, sabiam discernir as coisas e diziam, por exemplo, assim, na igreja eu utilizar sapato ou tênis, terno ou camisa, e isso tanto faz. Eu comer carne ou comer legume, isso não vai mudar nada. No entanto, esses fracos eram pessoas que tinham um coração muito bom, eram pessoas humildes, pessoas simples, que se escandalizavam com qualquer coisa, em particular no capítulo 8, com o fato de comer carne ou não. Mas Paulo olha para os fortes, entre aspas, pessoas com conhecimento, olha para os fracos, pessoas humildes, simples, e diz assim, os fracos são melhores do que os fortes. E por que são melhores? São melhores porque, apesar de, com pouco conhecimento, essa palavra que Paulo vai usar várias vezes, né, tendo pouco discernimento das coisas, sendo imaturos, sendo novos, eles têm uma coisa muito boa, que é o serviço, que é o amor aos demais cristãos. E esses fortes, esses que têm um conhecimento correto, entre aspas, eles são arrogantes. E no capítulo 8 estava acontecendo um problema com as carnes sacrificadas aos ídolos. Porque a gente sabe que na sociedade romana, na sociedade que herda muitas coisas da sociedade grega, as carnes eram sacrificadas e às vezes elas iam parar no mercado. É como se você fosse hoje no Guanabara e você descobrisse que todas aquelas carnes são oradas no dia anterior, aquela carne baratinha, né, de R$20, se você achar, em promoção, filé mignon, R$18. Ai, meu Deus, eu vou até lá. E aí rola aquele boato, né, aquele fake news, ou digamos que seja verdade, que aquela carne foi orada no dia anterior pelo gerente. E ele fez uma oração a uma divindade muito estranha, que não tem nada a ver com o cristianismo. Aí você pensa assim, meu Deus, está R$18, está baratinha essa carne, né? Queria fazer um churrasco, aniversário do meu pai, do meu avô, mas a carne foi orada, então eu não vou comer essa carne, porque ela foi oferecida a ídolos, né? E aqui estava acontecendo uma coisa parecida. Algumas pessoas estavam se escandalizando com essas carnes, imaginando que elas foram oferecidas. E Paulo basicamente vai dizer, olha, coma sem nada perguntar, porque toda a carne é de Deus. E aí, o grupo dos fortes diz assim, deixa de ser bobo, Alexandre, come esse filé mignon de R$18, rapaz, que deixa de ser ignorante. E aí, não vou botar o Alexandre não, senão eu vou colocar ele como fraco, vou colocar como eu, né? Não vai ficar chato, o Alexandre vai me apertar lá fora. Jones, deixa de ser bobo, compra esse filé mignon aí. Irmão, mas oraram. Eu conheço o gerente, ele fez uma oração forte lá, e essa carne está cheia de diabo dentro. E aí, fica aquela coisa na igreja, né? Os fortes, que Paulo usa aqui, são as pessoas que têm o conhecimento correto, os fracos, que têm o conhecimento errado, mas Paulo fala assim, olha, o Jones, agora eu vou ganhar ponto, viu, Alexandre? Ele é fraquinho, coitado. Ele tem uma mente frágil, é bobo que só, caipira, acha que a carne está cheia de demônio dentro, mas é um camarada que está ajudando, está colaborando, que tem vontade de acertar. E aquele outro forte lá que chamou a atenção dele, é um arrogante. É aquele mesmo que lá na ceia trouxe as comidas mais gostosas e não quis dividir com as pessoas mais humildes. Então, Paulo, curiosamente, aqui ele toma partido dos fracos. Fracos em entendimento, tá? E não dos fortes em entendimento. É por isso que ele vai dizer lá em 8:1, o conhecimento incha e o amor edifica. O conhecimento que Paulo fala aqui não é o conhecimento, como eu disse, de você ir para a universidade, se aperfeiçoar, que isso é muito bom, mas é esse conhecimento que não vem acompanhado do amor, é um conhecimento orgulhoso, que quer sobrepor aos outros e quer humilhar as pessoas que têm um conhecimento menor. Então vejam lá, em 1 Coríntios 8:4, por conseguinte, a respeito do consumo de carnes imoladas aos ídolos, sabemos que um ídolo nada é no mundo e não há outro Deus, a não ser o Deus único. Então não tem diabo nenhum dentro dessa carne, desse filé mignon de R$18 de Guanabara. Compre e coma e lamba os beiços. Lá em 1 Coríntios 8:7, mas nem todos têm esse conhecimento, que é um conhecimento bom, está vendo? Alguns habituados até pouco ao culto dos ídolos comem a carne dos sacrifícios como se fosse realmente oferecidos aos ídolos. E a sua consciência, né, do Jones lá ignorante, burrinho, teimoso, é fraca e fica manchada. Se eu comer essa carne, estou perdido. Está cheio de diabo dentro do meu corpo. Não são os alimentos que nos aproximam de Deus. Se deixarmos de comer, nada perdemos. E se comermos,
nada lucramos. No caso do filé mignon, R$18, a gente lucra só no desconto, né? Tomai cuidado, porém, para que a vossa liberdade não se torne ocasião para a queda dos fracos. Se alguém te vê assentado à mesa de um templo, de ídolo, e a ti tens a consciência esclarecida, porventura a consciência dele que é fraco não será induzida a comer a carnes imoladas aos ídolos? E assim, por causa do teu conhecimento, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu. E ele continua, pecando assim contra os vossos irmãos e ferindo a sua consciência, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Eis porque, se um alimento é ocasião de queda de meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda de meu irmão. Aqui é um caso particular, né? Temos os fortes, os esclarecidos, e temos os fracos, sem esclarecimento algum. Ao mesmo tempo, aqui nesse caso particular da igreja de Corinto, pessoas de consciência fraca, com amor no coração, e pessoas com conhecimento grande, com uma consciência boa, esclarecidas, mas arrogantes. Este é um caso muito particular, eu acho que a gente poderia pensar além desse caso, porque se também a gente viver a nossa vida em função de fracos, a gente não vai fazer nada. Eu vou chegar à igreja com essa camisa aqui azul, e alguém vai se escandalizar com ela, se escandalizar com a touquinha do Ed que está sentado ali, se escandalizar com o meu celular, se escandalizar com o meu cordão, com o meu relógio, eu não vou usar nada. Então, há uma coisa que também Paulo chama atenção, em outros lugares nessa carta aos Coríntios, que é a maturidade. Então, precisamos levar os fracos a uma consciência boa, né? Olha, você não precisa se escandalizar com isso, né? Então, o ideal é que sejamos fortes como Paulo era, e várias vezes ele vai dizer, né? Tornei-me fraco, e ele era um esclarecido, para ganhar dos fracos. Não é isso? Então, o que a gente toma de apanhado geral dessa mensagem de Paulo aqui é, quando diante dos fracos, ou de pessoas com consciência fraca, torne-se fraco como ele. Tenha uma compreensão boa de que ele ainda não é maduro. Ao mesmo tempo, dentro de uma comunidade como a nossa, precisamos levar os fracos a um verdadeiro conhecimento. Uma igreja será forte, verdadeiramente forte, então, quando ela tem plena consciência das coisas, quando ela é uma igreja madura, que não se escandaliza com qualquer bobagem, e, ao mesmo tempo, ela usa esse conhecimento a serviço da comunidade. É quando, por exemplo, alguém que está ali na recepção, ela tem um vasto conhecimento, como Paulo, de tudo, mas ela olha uma pessoa chegando e ela fala assim, caramba, eu preciso tratar essa pessoa aqui de uma maneira diferente. Dá um abraço, acolhe, entende que ela quer sentar lá atrás porque não quer chamar atenção, escolhe um caminho para ela, leva ela lá para cima. Ou alguém que está preparando ali a comida no abraço, né? Vou preparar essa comida com amor, eu sei cozinhar muito, sou um grande conhecedor da culinária. Mas nada vai adiantar se ela chegar na cantina e ela começar a humilhar as pessoas que estão ali colaborando, né? Então ela precisa, nesse momento, reduzir, baixar a crista e participar com todos ali, fazendo aquela comida gostosa, alimentando as pessoas que estão na rua, passando necessidade. Assim é também na EBD, se a gente se comunica com pessoas de várias culturas, de vários conhecimentos, de várias classes sociais, a gente precisa falar a língua dessas pessoas. E assim é na igreja, então. Partindo para o final, gente, uma igreja como a nossa, uma igreja onde você está, na sua casa, no seu trabalho, todos nós precisamos, então, aprender com o que Paulo ensina na sua carta aos Coríntios. Precisamos, então, prestar atenção nas pessoas que estão começando a sua caminhada no Evangelho, que ainda não entendem bem, que ainda estão bebendo o leitinho, né? Não comem carne ainda, estão se preparando, estão dando os primeiros passos. Precisamos, então, ser pessoas maduras, fortes no conhecimento, mas também fortes no amor. Porque se formos apenas fortes no conhecimento, sem o amor, a gente vai tratar as demais pessoas com arrogância, humilhando, como acontecia nessa refeição comunitária em Coríntios, sendo desdenhosos com as demais pessoas, e a igreja não é lugar disso. A igreja é lugar de comunhão, é lugar de fraternidade, é lugar de amor, e é por isso que no capítulo 12 de Coríntios, Paulo, depois de falar das divisões que aconteciam ali por causa dos dons, ele vai dizer que o maior dom de todos é o amor. Então, que possamos pensar nisso, que a nossa vida possa ser uma vida pensando na sabedoria que vem do alto,
uma vida com conhecimento, não que incha, mas um conhecimento que provoca uma relação fraterna com o outro, de amor, de compreensão e de acolhimento. Que Deus possa abençoar nossa vida, possa abençoar a sua vida também, nesse dia de frio, e que possamos prosseguir nesse Evangelho de Cristo, que é um Evangelho que pensa na sabedoria do alto e no acolhimento às demais pessoas. Eu queria orar com você, então, para que a gente possa encerrar esse culto de quarta-feira, esse culto de oração. Eu espero que em breve, aparentemente, os números da pandemia estão diminuindo, em breve a gente possa ter um culto presencial com todos vocês. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada um aqui presente, por cada um que compõe essa igreja, participando na cantina, participando na recepção, participando, filmando, participando no som, as diversas atividades que essa igreja desempenha. Te pedimos pelo Abrace, que é um projeto muito bonito, que envolve a alimentação de pessoas que passam fome na rua, e há muitas pessoas passando fome por causa dessa pandemia. Então, que Deus possa nos abençoar, possa tocar no nosso coração para que a gente possa ser uma igreja forte, mas verdadeiramente forte. Forte no conhecimento, forte na maturidade e, sobretudo, forte no amor, na compaixão, na preocupação com o outro. Abençoe as nossas vidas, oriente a nossa vida nessa caminhada no Teu Evangelho. Te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.